Suplementos alimentares para emagrecer, ganhar mais força, aumentar a imunidade, melhorar a pele, ganhar mais disposição e até para prevenir doenças. Cuidado com as falsas promessas e uso indiscriminado de suplementos alimentares. Nessa entrevista você vai saber para que servem os suplementos, quando utilizá-los e a quem procurar para ter uma boa orientação antes de entrar na suplementação alimentar. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Vitor Coutinho, nutricionista e conselheiro do Conselho Federal de Nutrição. Vitor, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Olá, muito obrigado pelo convite e é muito bom estar participando de um espaço desse que a gente possa elucidar, né, algumas temáticas que são importantes aqui para a população do Brasil. E esse assunto que a gente está tratando aqui, o uso de suplementos, parece que virou meio que uma farra, né? Tem muita gente aí na internet vendendo, fazendo publicidade de suplementos sem nenhum tipo de controle, pessoas que não foram preparadas profissionalmente para isso, pessoas que não têm nenhuma ligação com qualquer área da saúde. E as pessoas estão embarcando, né, de olhos fechados nessa história, sem muito cuidado. Vamos contextualizar primeiro, né, o que são os suplementos alimentares, quando usar um suplemento alimentar. Eu queria também que você diferenciasse suplemento alimentar de medicamento e vitamina. Perfeito. Vamos lá. Sendo bem simplista, a gente fala em suplemento alimentar, a gente fala em produtos, né, alimentícios, que são derivados de alimentos, então nutrientes, né? E aí, hoje em dia, a gente tem uma classificação um pouco mais aberta sobre o que seria suplementos, a Anvisa fez isso, mas acho que o principal ponto são produtos que são destinados a populações saudáveis, né? E que não têm alegações terapêuticas, ou seja, prevenir, tratar ou ter um efeito paliativo com relação a doenças, né? Então, isso seria um suplemento alimentar, decorrente de alimentos, né, nutrientes e enzimas, enfim, que são destinados a evitar deficiências. Então, isso seria um suplemento alimentar. Quando você fala em medicamento, né, a gente começa a discutir um pouco sobre medicamento e a gente, nutricionista, né, da nutrição, quem é habilitado pode prescrever medicamentos fitoterápicos, né? Então, o medicamento alopático convencional, que a gente chama, a gente não pode prescrever, então médicos, farmacêuticos, né, enfim, eles podem estar prescrevendo, mas medicamentos, do ponto de vista de regulamentação, eles têm outros caminhos que não suplementos, né? Então, o medicamento, você é necessário comprovar, né, segurança, eficácia e qualidade daquela substância, daquele ativo farmacológico. Eles têm uma série de etapas que devem ser seguidas por trabalhos científicos e coisas do tipo para ser colocado no mercado. Enquanto suplemento, não, né? Então, são algumas coisas, esses pontos diferentes. Mas, quando você fala em suplemento, quando você pensa, são produtos em diferentes formas farmacêuticas, pode ser um pó, pode ser um líquido, um suco, pode ser sob a forma de cápsulas. Você pensa, então ele é derivado de alimentos, então ele é isento de riscos, então eles são seguros. Não necessariamente, né? Então, a gente vai ver que, mesmo sendo produtos derivados de alimentos, né, com nutrientes ou não nutrientes, eles podem ter alguns efeitos fisiológicos que, a depender da população que utiliza, ele pode ter alguns efeitos adversos. E é daí a nossa construção, né, com as audiências públicas que a gente está tendo, tanto no Senado como também na Câmara de Deputados, para a gente estar tentando regulamentar, para a gente estar tentando organizar esse nicho do mercado, né? Enfim, esse aspecto atual hoje, de forma a garantir segurança alimentar e nutricional da população, né? No caso das vitaminas também, agora tem um pouco essa moda, vitamina para isso, vitamina para aquilo, muitas vezes sugeridas por pessoas da mesma forma, né? Com pessoas que não têm a formação necessária para isso. As vitaminas, elas entrariam no campo da suplementação também. Então, a gente junta vitaminas e suplementos alimentares e medicamento. Vitaminas, minerais seriam suplementos, né? Enquanto que medicamentos alopáticos convencionais, que são os medicamentos que a gente vê, né? Está na farmácia, são outros aspectos regulatórios. E mesmo as vitaminas, como tu falaste aí, há alguns riscos inerentes, tá? E é claro, você fala em
em especificidade biológica, é importante estar discutindo isso. Então, você citou que muitas pessoas sem formação, participam de propaganda, são influências em redes sociais, mas eu te falo que a questão é ainda mais complexa. Nas audiências que eu pude participar, eu mostrei dados que mostram que profissionais de saúde, né, da área de saúde, eles não têm, na sua formação, ou seja, no seu curso de graduação, eles não têm uma carga horária mínima aceitável sobre nutrição, sobre suplementação alimentar. Então, você, como profissional de saúde, você pode orientar sobre os suplementos, né? Entretanto, a sua graduação não te deu arcabouço teórico, tão pouco prático, para de fato você estar orientando. Então, quando tu falas que são pessoas que não têm formação, eu trago esse dado que mesmo as pessoas com formação em saúde, elas não têm uma carga horária adequada associada a essa temática. Eu ia trazer esse ponto mesmo para a nossa conversa, você até adiantou aí um aspecto que eu ia tratar. Realmente, existe várias pessoas vendendo produtos, simplesmente aproveitando-se de um perfil que tem muitos seguidores, e aí, é claro, isso se torna potencialmente, do ponto de vista comercial, potencialmente forte, né? Sim. Mas tem também os profissionais de saúde que, aproveitando do seu credenciamento, oferecem esses suplementos, às vezes até com o objetivo de fazer o seu cliente se sentir melhor. Uns não têm a formação necessária e outros fazem também simplesmente por uma questão comercial, né? Então, tem todas essas questões. Agora, quando que uma pessoa deve entrar na suplementação? Como é que funciona isso para os diferentes perfis de pessoa, né? Vamos considerar uma pessoa saudável, uma pessoa que tem um nível de atividade física. Eu vou colocar aqui 2 produtos que meio que estão na moda. O Whey Protein, né, que muita gente usa para ganhar massa muscular, para melhorar a disposição, e a creatina também, que é muito usada, até foi objeto de uma pesquisa da Anvisa recentemente, que mostrou várias marcas que não cumpriam as funções. Esses suplementos e outros que você possa citar nesse contexto, quando é que a pessoa deve usar, não deve, o risco, o benefício, como é que fica essa história? O principal ponto, né? Primeiro, para a gente saber se é necessário usar ou não, você precisa conversar com o paciente, com o indivíduo e fazer minimamente uma anamnese, ou seja, coletar informações clínicas, histórico familiar, histórico de saúde, uso de medicamentos. Mas puxando para a nutrição, claro, e aqui eu não vou detalhar muito porque não é o espaço, mas a gente pode analisar o consumo alimentar daquele indivíduo, né? Considerar se ele, porventura, está utilizando alguns medicamentos, visto que isso pode ter impacto na absorção e assimilação de alguns nutrientes, e daí ver de fato a necessidade. Mas o que eu posso te falar? Eu posso dizer que, com certeza, que você ter uma dieta minimamente balanceada, saudável, te faz não ser necessário estar usando suplementos. Mas eu gosto de falar sobre isso. O que é que seria uma dieta adequada? Né? Porque essa afirmativa é uma coisa muito generalista. Sim. Né? Você fica sem... é algo muito subjetivo, de modo que para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Mas sendo generalista, mas especificando um pouco agora, a gente observa, por exemplo, que uma dieta saudável, minimamente saudável, é que você consiga fornecer polifenóis. Aí polifenóis são compostos químicos presentes em frutas, verduras e espécies vegetais. Então, uma dieta rica em polifenóis, né, em fitoquímicos, em vitaminas e minerais, seria uma dieta que tenha, pelo menos, o consumo, claro, de maneira geral, de 6 a 10 porções de frutas e ou verduras por dia. Uhum. Isso, de maneira geral, te faria consumir algo em torno de 500 gramas de fruta e ou verdura por dia, o que vai fornecer algo em torno de 500 miligramas de polifenóis. Pois bem, esse consumo de 6 a 10 porções de frutas e ou verduras por dia e 500 miligramas de polifenóis está associado a menor mortalidade, ou seja, está associado a menor risco de doenças, menor prevalência de doenças crônicas, de qualquer mortalidade, ou seja, de qualquer patologia. Ou seja, se você
tem uma dieta que consome pelo menos 6 a 10 porções de frutas ou verduras por dia, a tendência é você ficar menos doente por qualquer causa. Então, você vai ter menos dor articular, você vai estar menos sujeito a estar com ansiedade, a ter sintomas de depressão. Vai ter mais disposição. Vai ter mais disposição. Essas coisas que as pessoas tanto buscam, né? Mais disposição, a cabeça funciona melhor. Então, não é algo difícil você obter de 6 a 10 porções de fruta ou verdura por dia. Então, uma maçã seria uma porção de fruta, né? Um tomate, 3 colheres de sopa de cenoura ralada. Então, você vai juntando tudo, de modo que por dia teria que ser isso, de 6 a 10 porções. Pois bem, se você consome isso, você vai estar, de maneira geral, você vai estar em menor risco de ter qualquer doença, e isso vai te fazer que você dependa menos de um suplemento alimentar. Sim. Então, se você come muito mal, se você se alimenta muito mal e você quer, de certa forma, contornar essa má alimentação com suplementos, ao que indica os trabalhos epidemiológicos, você não vai conseguir, porque você não consegue fazer isso de maneira... Isso não é algo de fácil adesão, que você consegue manter no médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de dieta saudável, seria isso, né? Seria, sendo bem generalista, mas o mínimo. Então, a gente pode observar que boa parte da população não faz isso. Então, você aí que está nos escutando, faça esse exercício de memória. Você consome por dia de 6 a 10 porções de frutas ou verduras ao dia? Sim. Tá, mas você consome isso 7 dias por semana? Então, se não... É o hábito alimentar. Isso, né? é o dia a dia. Sim. E por que a gente fala isso? Porque muita gente acha que uma alimentação saudável é você evitar alguns alimentos. Isso é uma visão negativista. Então, o que é que tem que mudar um pouco a forma de pensar? O que é uma alimentação saudável? É você consumir coisas boas de maneira frequente. Sim. Isso te dá folga para, de vez em quando, você está consumindo algumas besteiras, né? Você está consumindo alguns alimentos que te dá prazer, mas que não são saudáveis, mas que estão ali dentro de um contexto alimentar saudável e que você consegue manter por meses, né? Semanas, meses, anos. Então, isso seria uma alimentação saudável, sendo mais quantitativo nesse sentido. E aí, quando tu me pergunta se seria necessário whey protein e creatina, pois bem, o whey protein, ele não é nada de mágico, ele tem algumas propriedades funcionais, mas que são totalmente obtíveis, digamos assim, pela alimentação. Então, na verdade, o whey, ele é uma forma mais prática de você alcançar uma determinada quantidade de proteína. Sim. Então, o nutricionista, ele conversando com o paciente, ele investigando teus hábitos, anotando, quantificando, ele tem como saber, por exemplo, a quantidade de proteínas que você consome por dia. Então, se decorrente da tua correria, você não ter tempo suficiente para preparar o alimento ou ter acesso àquele alimento, esse suplemento whey protein, ele pode ser uma opção de você consumi-lo em alguns momentos que seria impossível você fazê-lo. Seja porque você está no trabalho e por aí vai, né? Então, por exemplo, você pega uma porção do whey de 30 gramas, né? Vem o scoop, né? Aquele medidor, ele, depende do produto, 30 gramas do produto fornece 25 gramas de proteína. Para você obter isso via dieta, seria necessário você consumir, por exemplo, ou seja, 25 gramas de proteína, seria necessário você consumir em média 90 gramas de frango, ou você consumir 5 ovos inteiros. Então, percebe, é mais prático você consumir whey no lanche da tarde, quando você está trabalhando, está numa reunião ali, do que você consumir 5 ovos ou 90 gramas de frango, entende? Então, não é algo essencial, mas algo mais prático. Agora, da mesma forma, e eu vou complementar isso antes de falar, da mesma forma, o whey protein, né, é a proteína do soro do leite. Uma proteína, o que é uma proteína? A proteína é um conjunto de aminoácidos, né, muitos aminoácidos juntos, né, um polímero de aminoácidos, que eles interagem de maneiras diferentes e eles têm formas, né, peptídeos com formatos diferentes. O whey protein, em algumas situações, e por ser um produto mais concentrado, né, pela questão do volume e densidade, ele consegue fornecer algumas quantidades desses peptídeos que têm efeitos fisiológicos consideráveis, que em algumas situações podem ser muito interessantes a depender da população. Então, deixa eu dar outro exemplo. Você pega o leite materno, né, o leite materno, naquelas primeiras mamadas, boa parte do leite é o colostro, né? O colostro é um leite mais viscoso, que ele tem muito que a gente chama de imunoglobulinas, que são
são frações de peptídeos que têm formas específicas e têm um efeito imunomodulador. Então, o recém-nascido que vem para esse ambiente externo, que não está mais protegido ali, ele precisa dessa imunidade naquele momento, porque senão ele não sobrevive. Sim. E a evolução, né, a adaptação, o colostro é essa fase inicial do leite, que garante, por exemplo, essas imunoglobulinas que vão estimular o sistema imune do bebê para ele ficar resistente a diversos agentes patógenos externos. Pois bem, da mesma forma que o colostro, né, que também é vendido em suplementos, tá? Existem suplementos de colostro, sim, que é vendido para atleta, enfim. O whey protein, ele tem alguns efeitos secundários. Então, se você pega um paciente que, porventura, tenha algum transtorno alimentar, que tenha alguma deficiência em termos de absorção de nutrientes, o whey protein, por ser prático, por ser concentrado, por ser de fácil ingestão, ele pode ser muito interessante em algumas populações que sejam frágeis. Então, você pega um paciente adolescente com transtorno alimentar, que não tem uma boa tolerância com muita comida, ou um idoso que já tem uma série de limitações fisiológicas e não consegue mastigar. Às vezes até uma pessoa que está num tratamento médico e não está conseguindo comer bem. Não está com fome. Precisa da proteína. Isso. Então perceba, Sim. a gente está falando de um suplemento que é muito vendido, o whey protein, que ano passado, ele, em relação aos últimos anos, as vendas ainda aumentaram, tanto vitamina como o whey protein são os mais vendidos, e mesmo assim, a cada ano, aumenta-se esse valor de lucro, de comercialização, mas perceba que não é algo essencial para todo mundo, mas em algumas situações específicas, ele é muito bem-vindo. Por quê? Porque ele otimiza aquela tua conduta, ele otimiza a saúde naquela situação pontual. Seja porque você esteja doente e qualquer outra situação. Agora, só para a gente trazer aqui como informação para as pessoas que às vezes recorrem ao whey protein, porque estão precisando de proteína, porque querem ter um pouco mais de massa muscular, ou mesmo para ter mais disposição, enfim. A pessoa que usa o whey protein como um complemento, quais são as fontes de proteína, né? Vamos falar assim, olha, vamos deixar o whey protein um pouco de lado, agora o nutricionista vai falar assim, proteínas. Quais são as indicações? Então, pode falar saberem, né? Alimentos de carne, né? Então, carne bovina, frango, peixe, leites derivados, então leite, queijo, iogurte, né? Alguns alimentos, soja, então o ovo, você citou. O ovo, né? Então eles são todos alimentos que têm uma boa quantidade de proteína por porção, digamos assim, né? Então, tu pegas um leite desnatado, 200 ml, vai ter em torno de 6, 7 gramas de proteína. Tu pega um ovo inteiro, vai ter ali 5, 6 gramas de proteína. Então, é mais ou menos isso. Mas cuidado, né? Eu começo a falar em medidas caseiras, mas a gente não pode ser reducionista a estar reduzindo o alimento unicamente a proteína. Claro. Porque a matriz alimentar, eu posso dar também vários exemplos, a matriz alimentar, os diversos fitoquímicos, os diversos nutrientes que tem no alimento, eles atuam em sinergismo, em conjunto, potencializando o efeito daquele alimento. Então, por exemplo, o que tem muito trabalho é comparando o ovo com gema versus só a clara do ovo. Sim. Então, sendo resumido, eles tentam avaliar qual desses alimentos, com clara, com gema ou sem gema, qual teria o maior potencial anabólico. E eles observam que, mesmo com a mesma quantidade de proteína, consumir o ovo com a gema, né, pela gema ter alguns fosfolipídios, enfim, tem alguns outros componentes, ela aumenta essa biodisponibilidade, ela aumenta essa assimilação dos peptídeos da proteína do ovo. Sim. Então, a gente não pode ser reducionista ao falar que pensar no alimento unicamente como nutriente, mas pensar no alimento como sendo contextualizar aquela matriz alimentar que vai ter um efeito melhorado. Vai ser sempre o conjunto, né? E você trouxe aqui alguns exemplos de proteínas, falou dessa importância da base da alimentação saudável, com uma boa porção de frutas ou de verduras, né? Enfim, de alimentos vegetais. Agora, o excesso de suplementação ou o uso da suplementação sem uma indicação correta ou em casos específicos, né? Dependendo do perfil do consumidor. Quais são os riscos que uma suplementação inadequada pode trazer para a saúde das pessoas? Então, a gente vai ministrar aula disso, a gente passa um final de semana conversando sobre isso, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente pensa muito nesse uso adequado, nesse uso racional, que pensa nisso que a gente está falando, né? Segurança, eficácia, qualidade.
Primeiro, o risco de excessos, né? Então, quando a gente pensa em dieta, a gente deve pensar no conjunto. Como assim? O fato, por exemplo, de você... Se eu perguntar para ti, consumir muita proteína faz mal? Aquela coisa, o que é muita proteína? Isso é muito subjetivo. Mas, geralmente, as pessoas que consomem muita proteína, né, vamos ser bem generalistas, geralmente as pessoas que consomem muita proteína são pessoas que esquecem de outros grupos alimentares. Então, por exemplo, existem trabalhos epidemiológicos que mostram que você tem uma dieta hiperproteica. O que é uma dieta hiperproteica? É você consumir a quantidade de proteína acima de uma recomendação. E aí tem recomendações da OMS, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, enfim. Então, é você consumir uma quantidade de proteína acima de uma recomendação. Pois bem, quando você consome, principalmente de alimentos derivados de carne, você pode aumentar o risco cardiovascular, você pode aumentar algumas doenças específicas. Entretanto, quando você consumindo essa mesma quantidade de carne, proteína, mas também tendo um bom consumo de frutas e verduras, e aí a gente passa a questão de fibra, de polifenóis, o risco ele é zerado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é só um suplemento, mas sim o suplemento e ver qual o contexto que está inserido, né? Dito isso, a gente vê, por exemplo, que pode haver alguns malefícios sem necessariamente, entretanto, ter casos, por exemplo, de uma hepatotoxicidade, né? Causar algum efeito tóxico a nível hepático. Então, vou dar alguns exemplos. A nível hepático, fígado, né? Então, por exemplo, que são casos de hipervitaminose, né? Sim. Então, a gente fala em casos de hipervitaminose, a gente fala muito em vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K. Mas não só com esse tipo de vitamina que a gente pode ter algum efeito adverso. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem bem conhecidos vitamina C. Né? A vitamina C é tão conhecida, ficou conhecida pelo Linus Pauling, que foi prêmio Nobel, que ele sugeria, químico, ele sugeria um alto consumo de vitamina C, porque tinha um efeito preventivo. Mas, por exemplo, se você é um indivíduo que quer mudar os seus hábitos de vida, né? Quer começar a praticar exercício físico, começar a alimentar melhor. O fato de você consumir vitamina C pré e pós-treino, por exemplo, e se você for um indivíduo destreinado, ou seja, que você começou a treinar há pouco tempo, o consumo dessa vitamina C, ela pode estar inibindo adaptações positivas ao exercício. Como assim? Mas como assim, Caio? É mais ou menos o seguinte, o fato de você fazer exercício, o exercício é um estresse fisiológico, né? Então, você faz exercício, aquilo é um estresse que você está gerando para o seu organismo, mas é um estresse controlado, ou seja, você está dando um sinal para o seu corpo que algo precisa ser melhorado. Então, você submete o seu organismo a um estresse, o seu organismo reconhece aquele estresse como sendo um sinal que vai estar sinalizando para o organismo se adaptar. Então, é assim que ele melhora a função imune, é assim que você ganha mais força, é assim que você ganha potência muscular, etc. É assim que o organismo se adapta. Então, você gera o estresse de pequena magnitude, ele utiliza aquele estímulo para se adaptar. Quando você utiliza, e vários trabalhos mostram isso, quando você utiliza suplementos, vitamina C via suplemento, pré e pós-treino, e nem em doses tão altas, o fato da vitamina C ter um efeito antioxidante, ela meio que impediria, ela anularia esses sinais do exercício para o corpo, ou seja, ela tendo esse efeito antioxidante naquele momento, ela impediria que o seu organismo percebesse aqueles sinais e assim pudesse se adaptar. Então, tem muitos trabalhos com adultos de meia idade, com idosos, que fazem musculação, que treinaram por 3 meses, 3 vezes por semana, e ao final desses 3 meses, eles não ganharam massa muscular, eles não ganharam força, eles não melhoraram capacidade antioxidante. Então, são idosos que começaram a treinar, que suplementavam com vitamina C pré e pós-treino, e ao término dos 3 meses, eles não aumentaram nem um pouco, não aumentaram a massa muscular, eles não ganharam força e eles não melhoraram alguns parâmetros de sistema imunológico. Coisa que aconteceu com os idosos que não consumiram vitamina C. Sim. Então, percebe, não tem nenhum efeito tóxico relativo a algum tecido, Sim. mas você pode impedir algumas coisas. Pode não gerar um problema de saúde, mas também, por outro lado, se não tiver a orientação correta, pode não permitir que o seu organismo ganhe, né, tenha os ganhos necessários de saúde ou os ganhos esperados de saúde. Isso. Acho que vale aqui, e é louvável que essa palavra seja sua, uma orientação para que as pessoas que Perfeito. querem entrar na suplementação procurem um profissional. Perfeito. Então, a ideia, né, para quem está nos escutando, não é só
consumir ou não um produto, mas a ideia é se de fato você precisa consumir aquele produto e algumas coisas que a gente discute é a posologia, a dose, é o momento de uso, é com que você vai interagir, digamos assim, de outro suplemento ou medicamento para, de fato, aquele seu paciente, aquela pessoa tirar o proveito, né? E aí, quando a gente está nesse assunto de suplementação, que muitos influencers só querem vender, muitos profissionais com conflitos de interesse sendo influenciados, a gente perde essa possibilidade de estar orientando nutricionalmente a população. Sempre o ideal é sempre procurar um nutricionista quando quiser mudar a sua alimentação, procurar um médico quando tiver que fazer um tratamento médico, um nutrólogo, quer dizer, os profissionais especializados para que a sua alimentação, para que seus cuidados com a saúde sejam bem orientados e tragam os resultados esperados sem riscos para a sua saúde. Caio, para a gente fechar nossa conversa, eu falei saúde é assunto de cidadania. Para você, o que é cidadania? Cidadania, acho que a gente pode, do meu ponto de vista de profissional de saúde, a gente poder estar contribuindo para a população com orientação nutricional, né, para garantir essa segurança alimentar e nutricional. Então, acho que cidadania, eu como cidadão me vejo nesse dever de estar contribuindo para a saúde da população por meio da dieta e da nutrição. Bom, Caio, eu agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.